A técnica de integração por substituição nos ajuda a encontrar integrais de funções compostas. Podemos considerá-la como o inverso da regra da cadeia para derivadas. Na aula de hoje, faremos 5 exercícios envolvendo a regra da substituição para resolver integrais indefinidas, aquele tipo de integral que não possui os limites de integração. Então, fica ligado que eu vou te ajudar a resolver esses exercícios. Olá, pessoal! É bem simples fazer integrais utilizando essa técnica de substituição. Nós vamos fazer inicialmente uma mudança de variável. Normalmente troca-se x para uma nova variável u e iremos considerar dx na notação de integral como uma diferencial. Ou seja, tanto com dx como du, você pode fazer operações. Nesse exemplo, se você observar aqui, a integral é uma integral indefinida, como nós falamos, não tem os limites de integração. Se você fizesse a integral de x vezes 10 mais x ao quadrado elevado a 33 dx, nós vamos chamar de u uma nova variável. Nesse caso, vamos considerar u igual a 10 mais x ao quadrado. Por que escolhemos 10 mais x ao quadrado? Lembre-se que quando x ao quadrado for derivado, vai aparecer o x aqui. Então, vai facilitar a nossa integração. Nós vamos derivar agora o u. Observe que vamos fazer du em relação a x. Então, 10 é uma constante, a sua derivada é zero. E a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Temos aqui o expoente, vem para frente. E 2 menos 1 seria 1. Ok? Como nós vamos poder fazer operações com dx e du, nós podemos multiplicar meio pelos extremos. Então, podemos dizer que du é igual a 2x dx, considerando uma diferencial. Ok? Então, observe que nós já temos aqui x dx. Para nós chamarmos de du, nós precisamos de um 2, que apareça um 2 aqui, ok? Nessa integral. Mas notem que nessa integral eu posso colocar uma constante 2 aqui, ok? Só queria alterar essa integral. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca 2 e multiplica por 1/2, porque nós poderíamos simplificar. Notem que uma constante, multiplicando o integral, essa constante poderia estar aqui dentro. Se você tem dúvida em algumas propriedades de integrais, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas aulas para que você possa tirar dúvida de algumas propriedades. Mas notem que nós não alteramos a questão. Então, se você simplificar 2 com 2 aqui, ficaria a questão original, a integral original, ok? Mas observe que 2x dx é o nosso du. E 10 mais x ao quadrado seria u. Então, nós podemos dizer que essa integral é equivalente a 1/2 de u, 10 mais x ao quadrado seria u elevado a 33, e 2x dx nós chamamos de du. Então, vejam como a integral ficou mais simples. Ficou a integral agora de uma função potência, u elevado a 33. Lembram que quando nós estudamos primitivas, quando temos uma função potência para um expoente diferente de menos 1, ficamos aí com ax elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Basta somar um ao expoente e dividir por n mais 1. Como o nosso expoente é 33, se nós somarmos 1, ficaria u elevado a 34 dividido por 34, ok? Só que quem é u? Nós podemos voltar agora à nossa variável do problema. U é igual a 10 mais x ao quadrado. Então, ficamos aí com 10 mais x ao quadrado elevado a 34, ok? E aqui nós temos que 2 vezes 34 é igual a 68, então chegamos que a integral é 10 mais x ao quadrado elevado a 34 dividido por 68, ok? Mas como é uma integral indefinida, não esqueça de somar com a constante de integração, ok? Porque como ela é indefinida, ela é uma família de primitivas, então teria várias soluções. Por exemplo, além dessa solução,
C poderia ser 0, poderia ser 1, 2, um número positivo, negativo, qualquer número real. Então, aí nós temos infinitas soluções para uma integral indefinida. Então, sempre coloca a constante no final. Ok? Nós vamos fazer uma prova. Não é necessário fazer essa prova, mas no início vamos fazer só para a gente confirmar. Então, temos aí o valor da função da primitiva. Se nós derivarmos essa primitiva, que seria a integral, nós vamos obter a função original do problema. Então, como aqui tem 34, se formos derivar o 34, vem aqui para frente. Então, ficamos com 34, 10 mais x ao quadrado. 68 é uma constante, então vamos manter. Todo esse parêntese é elevado a 34 menos 1. Vamos subtrair 1. Então, ficamos aí com 33. Pela regra da cadeia, precisamos derivar 10 mais x ao quadrado. A derivada de 10 é 0, que é uma constante, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vezes 2x, e a derivada de uma constante seria 0. Note agora, se multiplicarmos 34 vezes 2, daria 68. Então, podemos simplificar e ficamos aí que f' de x, a derivada da integral, seria a mesma função original. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, mostra aí que essa integral está correta. Não é necessário todas as vezes tirar essa prova, até porque vão ter questões muito grandes. Mas aí, como a gente está começando, eu achei interessante mostrar aí o teorema fundamental do cálculo. Vamos fazer um segundo exercício. Temos agora a integral de x à quinta vezes o cosseno de x à sexta menos 5 dx. Nós vamos considerar aqui o u como sendo x à sexta menos 5, porque quando nós derivarmos, vamos encontrar x à quinta, ok? Para facilitar e encaixar o du. U é igual a x à sexta menos 5. Se fizermos a derivada, du em relação a x, notem que nós já podemos fazer direto. Nós dizemos que du é igual a derivada de x à sexta, que o 6 vem aqui para frente, então ficaria 6x elevado à quinta, 6 menos 1 ficaria 5. Como menos 5 é uma constante, a derivada é 0, dx. Para facilitar, nós escrevemos diretamente o du em função de dx. Como aqui está multiplicando, se nós dividíssemos, ficaria du em relação a x. Lembram que nós podemos multiplicar meio pelos extremos. Agora, observe que essa integral aqui, ela não tem 6x à quinta. Para aparecer 6x elevado a 5, nós precisamos multiplicar aqui por 1/6, para não alterar a integral, manter a integral original, ok? Cosseno de x à sexta menos 5, que é o nosso u, dx. Mas note agora que 6x elevado à quinta dx é o nosso du. Então, nós podemos dizer que essa integral, 1/6 dessa integral de cosseno de u, ok? du, que seria 6x à quinta dx, nós vimos que é du, ok? A integral do cosseno é bem simples, porque para uma função cosseno, a integral é seno x. Lembrem que derivada e integral são processos inversos, pelo teorema fundamental do cálculo. Então, a derivada do seno é o cosseno. Logo, a integral do cosseno é o seno, ok? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então, ficamos aí com 1/6 de seno de u, ok? Porque a derivada do seno de u é igual ao cosseno, mas quem é o u? X à sexta menos 5, então ficamos aí 1/6 do seno de x à sexta menos 5, e não se esqueça de somar com a constante, ok? Então, temos aí o valor dessa integral. Vamos também tirar a prova, mais uma vez, ok? Então, nossa primitiva aqui, f de x, vamos derivar para encontrar a função original. Se der igual, é porque está tudo ok. A derivada da constante é 0. Então, ficamos com 1/6, derivada do seno é o cosseno, e pela regra da cadeia, precisamos derivar o arco. A derivada de menos 5 é 0, e a derivada de x à sexta seria 6x à quinta, ok? O expoente vem aqui para frente e tira 1 desse expoente. 6 pode simplificar com 6,
Então, ficamos aí com x à quinta vezes o cosseno de x à sexta menos 5, que é a nossa questão inicial. Então, conferimos aí a resposta da nossa integral. Vamos fazer mais uma questão, agora com a função exponencial, a base é elevado a x à oitava menos 7 vezes 16x à sétima, dx, ok? Nós vamos considerar o u agora como x à oitava menos 7. Observe que, dependendo da questão, a gente tem dificuldade de determinar quem é u. Então, normalmente, a gente escolhe a parte que tem o maior grau, ok? Para que, quando derive, dê algo parecido com o que está aqui, para que a gente possa ajustar e coloque o du. Há casos que não se consegue resolver com essa técnica, então nós vamos ver outras técnicas de integração. Mas nesse caso, u é igual a x à oitava menos 7, nós vamos fazer o du, a derivada de x elevado a 8, o 8 vem aqui para frente, pela regra do tombo. Então, ficaria 8x elevado a 7, 8 menos 1, 7, ok? Menos a derivada de 7, mas 7 é uma constante, então 0, ok? Então, vamos colocar só o dx. Então, du é igual a 8x7 dx. Nós vamos preparar essa integral. Observe que nós não temos 8 aqui, mas temos 16x elevado a 7. Mas a gente pode reescrever essa integral, uma vez que 16 é igual a 8 vezes 2. Então, essa integral a gente pode dizer que é 2 vezes 8x elevado a 7, ok? Como aqui 2 é uma constante, a gente pode tirar da integral, vezes e elevado a x à oitava menos 7 dx, ok? Que é o nosso u, x à oitava menos 7. Então, agora nós podemos trocar para a variável u, ficou fácil, porque 8x elevado a 7 dx, nós já vimos que é du, e ficamos com e elevado a u, ok? Então, duas vezes essa integral, e elevado a u du. Interessante é que a integral de e elevado a u é ela mesma, então essa integral ficaria 2e elevado a u. Mas quem é u? Nós dissemos que u é x elevado a 8 menos 7. Então, ficamos aí com duas vezes e elevado a x à oitava menos 7. Não se esqueça de acrescentar também a nossa constante, ok? Vamos também conferir essa integral. Então, se nós temos aí essa primitiva 2e x à oitava menos 7 mais c, vamos fazer essa derivada para ver se encontramos essa função da integral original. Então, quem é filhinha de x? Seria duas vezes e elevado a x oitava menos 7, que é ela mesma, mas nesse caso não é elevado a x, nós temos uma outra função aí no lugar de x, que é x à oitava menos 7. Então, precisamos fazer a derivada. A derivada de menos 7 é zero, e x à oitava ficamos aí com 8x7. Então, não se esqueça de multiplicar por 8x7 pela regra da cadeia, e por fim a derivada da constante é zero. 8 vezes 2, ficamos aí com 16x à sétima, ok? É elevado a x à oitava menos 7. Então, uma integral bem simples de fazer, onde nós aí tiramos a prova a partir do teorema fundamental do cálculo. Uma quarta questão, vamos fazer a integral da cotangente de x. Lembrem-se que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, mas a cotangente é o inverso da tangente. Então, nós podemos escrever aí a cotangente de x como sendo cosseno dividido pelo seno de x, ok? dx. E nós vamos escolher o nosso u. A gente poderia escolher u igual a cosseno ou u igual a seno, ok? Nesse caso, nós vamos fazer u igual a seno, porque se você fizer u igual a cosseno, não vai encaixar. Se você não conseguir encaixar e deixar tudo na variável u, você tem que voltar e escolher outro valor para u, ok? Até conseguir encaixar. E há casos que nunca vão conseguir. Ou seja, tem casos que só com outras técnicas que a gente vai ver no futuro. Mas nesse caso, considerando u igual a seno de x, nós temos aí que du é igual à derivada do seno de x, que seria o cosseno de x, dx. Observe que em todas as questões, para resolver a integral, nós precisamos derivar. Então, é muito importante que você esteja bem afiado aí em derivada.
Se você tem dúvida em alguma dessas derivadas, eu vou deixar também na descrição do vídeo algumas aulas para você conferir como chegar nessas derivadas. Agora, observe que com DU, nós já praticamente já fizemos a questão, ó, porque cosseno x dx não precisa nem manipular muito, já é du. Então, podemos dizer que essa integral seria du sobre u, porque seno x no denominador é igual a u. Então, ficamos aí com a integral de du sobre u, ok? Ou, se a gente reescrever, podemos dizer que é 1 sobre u du. Notem que, na regra do tombo, para você fazer uma potência, ela tem que ser diferente, o expoente tem que ser diferente de menos 1, que é esse caso aqui, u elevado a menos 1. Por quê? X elevado a menos 1, você não pode aplicar a regra das funções potências. X elevado a menos 1 é o ln do módulo de x, ok? Então, o ln do módulo de x. No nosso caso, nós podemos dizer que é o ln do módulo de u, uma vez que estamos trabalhando na variável u. Muita gente pergunta, professor, por que a integral de 1 sobre u du é ln de u? Lembram de derivada de funções logarítmicas? Se você derivar a função ln de u, ela é igual ao inverso, é 1 sobre u, ok? Então, a derivada de ln de u seria 1 sobre u. E por que está em módulo? Devido à condição de existência dos logaritmos. Porque o ln de u, esse u tem que ser um número maior do que zero. Então, ficamos aí com ln de módulo de u, onde u é igual ao seno de x. Então, essa integral é igual a ln do módulo do seno de x. Não se esqueça de adicionar a constante de integração, uma vez que é uma integral indefinida. Vamos também tirar a prova dessa questão, considerando que a primitiva, a integral ln do módulo de seno de x mais a constante. A gente já viu que a derivada da constante é zero, mas a derivada da função ln de x é 1 sobre x. Nesse caso, nós vamos ter 1 sobre seno de x. Mas pela regra da cadeia, x seria o seno de x. Então, nós temos que multiplicar pela derivada da função seno, que é igual ao cosseno de x, ok? Cosseno de x vezes 1 é o próprio cosseno x. Então, ficamos aí com cosseno x dividido por seno x, que é o inverso da tangente, ou seja, a cotangente de x. Então, aí mostramos que a nossa resposta está correta. Para concluir nossa aula, vamos fazer mais um exercício. Temos aí uma função no numerador, uma função de primeiro grau, e no denominador temos aí a raiz cúbica de x ao quadrado mais 23. Nós vamos dizer que u é igual a x ao quadrado mais 23, logo du, a derivada de x ao quadrado, 2 vem aqui para frente, então ficaríamos com 2x elevado a 1, que é 2x, a derivada de 23 é zero, 2x dx. Ok? Vamos reescrever essa integral. Como nós precisamos de 2x dx e nós já temos ali no numerador 22x, nós podemos dizer que é 11 vezes 2x. Ok? Porque aqui nós já temos 2x dx, mas na original temos aqui 22. Então, vamos colocar aqui um 11 na frente da integral, essa constante 11, que não altera a questão. Seria 11 vezes 2 daria 22x, dividido por essa raiz cúbica. Mas agora encaixa certinho tudo na variável u, porque 2x dx é igual a du. E temos aí com a raiz cúbica de u, que é x ao quadrado mais 23. Ok? Então, fica uma integral bem simples de resolver. Se você transformar aí essa raiz cúbica utilizando uma propriedade de potenciação, que a elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de a, nós podemos reescrever essa integral trocando a raiz cúbica de u por u elevado a 1/3. Novamente, se você quiser simplificar, nós sabemos que 1 dividido por a elevado a n pode ser escrito como a elevado a menos n. Como aqui é 1 sobre a elevado ao n, o nosso n aqui é 1/3, nós podemos pegar o inverso e trocar o sinal de 1/3, pegar o oposto dele, menos 1/3 du, que agora fica fácil, vira uma função potência, u elevado a menos 1/3. Nós já vimos que quando n, o expoente é diferente de menos 1, basta somar 1 ao expoente e dividir por n mais 1 para resolver essa integral. Então, temos aqui 1/3 mais 1,
Vamos tirar o mínimo, o MMC aqui é 3. 3 dividido por 3 daria 1, vezes menos 1 dá menos 1, e mais 3 vezes 1, que daria 3. Mais 3 menos 1, ficamos aí com 2 terços. Então, essa integral seria u elevado a 2 terços, dividido por 2 terços, que nós dividimos por n mais 1, também 1 terço. Menos 1 terço mais 1 daria 2 terços. Mas observe aqui que nós temos uma fração, uma divisão de fração, nós podemos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 terços seria 11 vezes 3 meios, vezes u elevado a 2 terços, que daria 11 vezes 3, 33 meios, vezes u elevado a 2 terços, ok? Mas quem é u elevado a 2 terços? Nós podemos reescrever como a raiz cúbica de u elevado ao quadrado, ok? Uma vez aqui que no denominador tem um 3, então por isso ficou raiz cúbica, e no numerador temos 2, então vamos elevar u ao quadrado, usando uma propriedade básica aí da potenciação. Mas quem é u? Nós podemos substituir diretamente u igual a x ao quadrado mais 23 nessa expressão, e encontramos aí o valor dessa integral. Não se esqueça também de adicionar a constante, ok? Essa constante de integração, uma vez que estamos trabalhando com integrais indefinidas. Nós não vamos tirar a prova dessa questão, porque no futuro vocês vão resolver muitas questões de integrais bem maiores. Então, se você fez a técnica certa, aplicou do jeito correto, confia lá que está certo. Agora eu vou deixar para você aí, tenta derivar usando o teorema fundamental do cálculo para ver se você chega nessa expressão, ok? Vou encerrar citando o que está escrito no livro de Romanos 8,37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.